Olha, a nova pesquisa Ibope em São Paulo mostra que Paulo Scaff e João Dória seguem empatados na disputa pelo governo do estado. Vamos dar uma olhada nos números e a gente comenta na sequência. Na primeira pesquisa do Instituto, divulgada em 20 de agosto, Paulo Scaff, do MDB, tinha 18% das intenções de voto. Subiu para 22%, 24% e manteve os 24%. João Dória, do PSDB, tinha 20%, oscilou para 21%, foi a 23% e na nova pesquisa está com 22%. Os dois estão tecnicamente empatados, porque a margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. Márcio França, do PSB, tinha 5%, subiu para 8%, foi a 9% e agora tem 12%. Luiz Marinho, do PT, começou com 4%, foi a 5%, 8% e oscilou para 6%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, tinha 3% e na nova pesquisa tem 4%. Professor Elisete, do PSOL, tinha 2%, o mesmo índice de agora. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB e Toninho Ferreira, do PSTU, tiveram 1% em todas as pesquisas. Rogério Tchequer, do Novo, não pontuou no primeiro levantamento e depois manteve 1%. Brancos e nulos eram 29%, na nova pesquisa são 18%. Os eleitores que não sabem em quem vão votar ou não responderam representavam 15% e agora 7%. O Ibope perguntou também em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. 33% não votariam em João Dória, 19% em Paulo Scaff, 18% em Luiz Marinho e 11% em Márcio França. Para o segundo turno, o Ibope avaliou uma disputa entre Dória e Scaff. O candidato do MDB venceria com 39% contra 31% do ex-prefeito de São Paulo. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, foi feita entre os dias 22 e 24 de setembro, com 2.002 eleitores de 96 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Muito bem, esse recorte aí traz algumas considerações, mas de uma maneira geral, o que a gente pode dizer? Que os outros candidatos, né, estão tecnicamente empatados aí, Scaff e Dória, oscilam um pouquinho para mais, para menos, mas eles estão tecnicamente empatados. E aí o que acontece? Os outros candidatos aparentemente não estão conseguindo fôlego para alcançar o segundo colocado. Então, portanto, hoje a eleição cabeça a cabeça, Scaff e Dória, Dória e Scaff estão indo para o segundo turno e aí a gente pode planejar, projetar, pelo menos até agora, né, se a eleição fosse hoje, um segundo turno entre esses dois e uma eleição bastante disputada, um segundo turno bastante disputado, né, Rose? É isso. Eu acho que não trouxe surpresa, porque assim, não teve crescimento, um oscilou para cima, o outro oscilou para baixo, mas assim, os cabeças, João Dória e Scaff, e vai acontecer isso, e as outras candidaturas correndo ali ao longo, né? Sendo que o Márcio França foi o único que deu uma crescidinha maior, mas muito pouco, Sena. Então, vai dar Paulo Scaff e Dória, e aquilo que eu sempre repito aqui, dois com perfis muito, mas muito parecidos, muito parecidos. É verdade. Agora, com relação a Luiz Marinho, que deu uma oscilada para baixo, nem tanto assim, mas numericamente é ruim, né? Para o candidato receber uma pesquisa que ele caiu um pouco. O que eu queria comentar com você é o seguinte: por que o Luiz Marinho não consegue absorver eleitor do Lula aqui no estado de São Paulo? Então, olha, eu acho que talvez ele tenha que usar a técnica que o Haddad está usando, que é colocar o Lula atrás dele em todo tempo, né? Então, é o candidato do Lula, é o Lula. E a campanha do PT está ligando muito o Haddad ao Lula. E o Lula escreveu uma carta, que é o candidato dele, e ele não fez isso com os outros candidatos do PT. Então, foi aquilo que eu perguntei para o próprio candidato quando nós o entrevistamos, acho que foi ontem ou segunda, não me lembro, exatamente, que o voto não é do PT, o voto, na minha opinião, é para o presidente Lula. O Lula é o candidato que as pessoas votam, né? E então eu acho que é por isso, ele não está conseguindo fazer com que o voto vá para ele.